A questão ética, não é? Continua em cima da mesa. Há 2 meses estavas a dar notas a políticos. Eu, a Ana Gomes, a Catarina Martins, a Cecília Meirelles, que é a minha amiga, que é impossível estar certo todas as vezes durante 9 anos, a serem conhecidas pelos leitores e pelos espectadores. E eu não estou a ir para um gabinete no governo. Eu não estou a ir para a administração de uma empresa pública. Eu não estou... E chegou a hora, vamos à primeira entrevista do cabeça de lista da AD às eleições europeias, Sebastião Bugalho. Boa tarde, Sebastião. Até há 2 dias, comentador habitual deste espaço. Deixa-me fazer aqui uma espécie de declaração de interesses lá para casa, porque eu, além de ex-colega, sou também teu amigo. Não, já percebi. Sou burro, mas não tanto. Portanto, queria deixar isso claro, mas não é a primeira vez que entrevisto um amigo, nem será a última vez que eu faço. Espero que não seja a última vez que me vais entrevistar. Sim, talvez não. E tenho aqui uma série de questões que queria colocar. Desde logo, queria perceber porque é que aceitaste este convite e porque Tentei ajudar os bancos numa altura. É por isso é que achaste que tinhas condições para vencer estas eleições. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Isto é mais uma entrevista de despedida do que uma apresentação. Eu não me venho apresentar como candidato, isso ocorrerá este fim de semana. Eu venho, no fundo, despedir-me deste espaço e de pessoas que estimo e com quem aprendi muito. Nomeadamente as pessoas que trabalham connosco aqui, como tu, Miguel Ribeiro, a Teresa Dimas e a Filipa Crespo Ramos, que é a coordenadora do Jornal do Dia. E que desde o meu primeiro dia na SIC foram pessoas muito importantes para mim e que ainda são. Mas respondendo a página. Respondendo à tua pergunta de forma direta, não foi uma escolha simples, não foi uma escolha que não me tenha obrigado a uma grande ponderação junto da minha família e dos meus mais próximos, mas não é fácil dizer que não quando o primeiro-ministro do teu país te liga e te diz: eu quero que seja o nosso homem na Europa. Sócrates, José Sócrates, gosta muito dele, é vitória dele. Eu quero que seja candidato ao Parlamento Europeu. Não é simples dizer que não a essa honra, a essa responsabilidade. E eu não quis fugir. E senti que tinha as condições, que estava preparado, e sinto que estou preparado para... Olha, se fosse a ser sincero, essa palavra é muito forte que eu vou dizer. Ela tinha umas mamas muito grandes. E foi isso que me seduziu logo. Essa responsabilidade. Para ganhar as eleições. Portanto, decidi dizer que sim ao convite de Luís Montenegro. Em relação ao resultado eleitoral e à campanha que aí vem, obviamente que conto com a nossa equipa, que é uma equipa muito boa, muito experiente. Os típicos rapazinhos que andam normalmente por aqui para tentar roubar os smartphones e vão-se chegando. Muito diversificada, tanto do ponto de vista regional como do ponto de vista do percurso cívico. Eu sou um exemplo disso, mas há outros, nomeadamente a Lídia Pereira, que tem um percurso muito conhecido na Europa. Acho que vou perder já nesta. Não acredito. Digestivo. Sim, para que é que serve o sistema digestivo? Há pulmão. Já fui. Já foi, já. E uma ligação íntima a grandes protagonistas europeus, como a Roberta Metsola e a Ursula von der Leyen, que todos conhecemos, ou o Paulo Cunha, que é um autarca também conhecido. Mas tu sempre puseste o ónus no cabeça de lista, de tal maneira que achavas que qualquer um que não fosse Paulo Portas seria só apenas uma derrota honrada. É verdade. E esse vídeo anda a circular, eu já revi esse vídeo, eu lembrava-me de ter dito isso. Por vezes tratou-se de uma ação discreta. Atenção que as circunstâncias eram diferentes. Eu disse isso em setembro, antes do governo de António Costa cair. Portanto, era previsível que nesse cenário que estávamos a analisar, aliás, a conversa entre nós os dois, que o PSD tivesse que enfrentar o PS com o PS no governo. Hoje a circunstância é diferente. Portanto, acho que temos todos... O que é que mudou? O que é que mudou? O governo caiu e a seguir o PS perdeu as eleições. Foi isso que mudou e perdeu há muito pouco tempo. Portanto, a circunstância hoje é diferente e acho que temos todas razões para estar mais otimistas. E nesse sentido, tens consciência que as eleições podem ser uma espécie de prova de fogo para o governo? Tens a consciência que podes ter na mão o futuro do governo ou não? Não, acho que, com respeito, é um exagero, porque, repara, o governo certamente que não se sente aos meus ombros. Isso não tem sentido nenhum. Mas o resultado... Isso que ele diz que eu disse, porque eu não disse aquilo que eu disse que eu disse. O resultado eleitoral pode fazer depender o futuro Acho que o governo e a equipa do Luís Montenegro estão aos ombros do voto dos portugueses. E é um voto recente e é um voto sólido no dia 10 de março, no passado dia 10 de março. De quê?
Ok, não vale a pena. Portanto, não me parece que seja isso que vai acontecer. Mas tu próprio, várias vezes aqui na análise, deste a entender que estas eleições eram decisivas para o futuro do governo, eram decisivas para o futuro para o futuro deste governo, deste novo governo. Não, é verdade que ficamos com condições de estabilidade ou de instabilidade, com condições de negociação com uns ou com outros, que, obviamente, são influenciadas pelo resultado. As eleições não são um epifenómeno. Agora, isso é tão verdade quando é verdade que nenhuma eleição europeia derrubou um governo na história da democracia portuguesa. Coisa que, aliás, António Costa dizia quando era ele o primeiro-ministro. Portanto, repara, eu não fujo à realidade, nem fujo às minhas análises. Mas aqui a margem é muito curta, entre o que é o governo e a oposição no Parlamento. Miguel, e o Parlamento é muito importante. Eu não sei como a margem foi curta a 10 de março, é o que estás a dizer, não é? Mas o vencedor foi evidente. E a maioria no Parlamento também é clara. Agora, eu gostava de dizer uma coisa. Eu ainda não conheço o resultado do dia 9 de junho. Temos que trabalhar muito para ele, mas eu não faço análises no mas prazo longo. Sentes que estás à altura da responsabilidade? Não, isso sinto, nunca teria dito que sim. Agora, deixa-me só dizer uma coisa sobre os vídeos que circulam e os críticos e as responsabilidades. Sim, há críticos que falam, por exemplo, da falta de obra, da falta de currículo, de experiência política. Eu respondo... Sim, mas eu respondo a isso. E respondo a isso de duas maneiras e até com alguma humildade. Eu provavelmente sou o candidato a esta eleição que foi mais escrutinado durante o seu percurso, excetuando talvez a Marta Temido, que foi Ministra da Saúde durante uma pandemia. Por uma razão simples. Eu estou no espaço público há 9 anos. Eu há 9 anos que escrevo um texto de opinião semanal em jornais reputados da nossa praça, com a minha opinião. Os portugueses conhecem-me, os portugueses leem as minhas opiniões e o meu pensamento político e cívico há quase 10 anos. Sim, mas estás a esquecer não é difícil. Há outros candidatos. A Catarina Martins era líder do Bloco. Claro, o que eu estou a dizer é que a ideia de que não se sabe aquilo que eu penso, quando aquilo que eu penso foi verbalizado e escrito sucessivamente nos últimos 9 anos, quer dizer, é uma ideia um pouco tola. E deixa-me só também dizer mais uma coisa. É que os críticos, de facto, existem. E eu ouço os críticos, respeito os críticos e até entendo alguns deles. Mas deixa-me dizer uma coisa, Miguel. Não se pode dizer, mas ele criticou o Luís Montenegro e agora aceitou o convite do Luís Montenegro. E ao mesmo tempo dizer, ele já estava a apoiar o Luís Montenegro. Porque as pessoas estão a cair numa contradição sem perceber. E curiosamente, mesmo para terminar, há uma coisa que os críticos têm todos em comum. E eu acho que isso é um sinal. É que nenhum deles diz que nós vamos perder. Mas há uma crítica que vem nesse sentido, que é de André Ventura, que critica a forma como transitas do jornalismo para a política, da política para o jornalismo, porque tu já foste candidato antes pelo CDS. Não achas que há aí alguma incoerência do ponto de vista da tua responsabilidade para com o telespectador, da tua ética enquanto comentador e agora político? Alguma vez sentiste que eu estava em campanha neste painel? Não me ponhas essa questão, mas podes fazer essa pergunta a quem te vê todos os dias. E eu acho que as pessoas que nos viram todos os dias sabem que não. Aliás, os vídeos que andam a circular com críticas ao governo, à AD, ao Luís Montenegro, são prova disso. Não são prova de incoerência, são prova de coerência com o posicionamento que eu tinha. Eu era um analista político. Mas porquê é que achas que foste então convidado? Não é por ter sido uma figura mediática, como dizia e disse ontem o Coutinho Figueiredo? A pergunta porquê é que fui convidado é uma pergunta legítima e que eu próprio fiz a mim mesmo quando recebi o convite. Mas eu sinto que tenho uma relação com os portugueses que me permite construir uma relação com o eleitorado. Eu sinto que tenho uma crença no projeto europeu que faz de mim e desta equipa o conjunto de pessoas certas para responder aos anseios dos portugueses na Europa, porque o nosso futuro constrói-se e decide-se na Europa. Portanto, se eu não estivesse confiante, não tinha dito que sim. E ajuda-me a perceber como é que tu olhaste para este caso do Rui Moreira, como é que sentiste este episódio? Se não foi um embaraço para ti, achas que fazia sentido o Rui Moreira ser o teu número 2, por exemplo? Eu não estive envolvido no processo de feitura das listas, nem no processo de convites, como é evidente. Eu, aliás, jogava que ia de férias. Eu meti férias, até estou com o cabelo particularmente curto porque ia para a praia. Veio de madrugada, como nos disse há pouco, para marcar lugar. É verdade, vim de madrugada, eram cerca 5, mais ou menos. Mais ou menos 5 para as 10, 6 para as 10, mais ou menos, quando eu cheguei. Então não foi bem de madrugada, mas de qualquer maneira, porquê que veio cedo? Foi mesmo para conseguir lugar no Areal? É, porque aqui a praia está mesmo a pinhas, está muita gente e há sempre o risco de, ao esticar, colocar a mão no seio da vizinha. E então eu vim cedo para evitar esse pequeno percalço.
E segunda-feira à tarde recebi um telefonema do Primeiro-Ministro, que te relatei há pouco, convidando-me para ter esta responsabilidade. Eu entendo que Rui Moreira era um ótimo candidato e devo dizer, até por uma questão de transparência, que eu sou amigo pessoal do Rui Moreira. E que teria todo o gosto em estar ao lado dele, ou tê-lo ao meu lado, e que terei todo o gosto em tê-lo junto de nós. Fazia sentido o Presidente da Câmara do Porto, a segunda maior cidade do país, ser teu número 2? Isso é uma escolha que é da responsabilidade do Presidente de um partido, eu não sou Presidente do partido, e do Primeiro-Ministro, eu não sou o Primeiro-Ministro. Essa é uma escolha política que tem um responsável e tem um partido que é o autor dessa decisão. Agora tu perguntas-me, eu estou confortável com a decisão? Se eu não estivesse confortável, não teria dito que sim. Agora, claro que tenho o maior respeito e amizade pelo Rui Moreira e não é essa situação que vai alterar isso, nem do meu lado, e espero eu, nem dele. Mas eu gostava só de deixar uma nota que tem a ver com o que estavas a perguntar, que é a questão da ética e da transparência. Sim, eu queria voltar aí, precisamente. Muito bem. Muito bem. Continuamos alinhados. Perceber, porque tu acabaste por não responder, se não sentias que há aí uma falta de ética da tua parte, essa transição não pode causar incómodo a muitos portugueses? Eu acho que nunca ninguém... Tu agora precisas de criar confiança com os portugueses. Não, mas eu acho que os portugueses, ou pelo menos parte significativa dos portugueses, confia em mim e eu espero que venham mais a confiar. E não têm razões para desconfiar. Eu nunca fingi que era de esquerda. Eu acho que fica cada vez mais claro que as únicas pessoas que falam da alegada aliança entre o PSD e o Chega são só as pessoas que estão interessadas em que o PS ganhe as eleições. Que é o próprio PS, e aí faz todo sentido, porque o PS quer que o PS ganhe as eleições, mas curiosamente é o Chega. Nem nunca deixei de dizer que era conservador ou que as minhas origens vinham da área política, da direita democrática. André Ventura chamou idiota a Luís Montenegro. Não é exatamente uma palavra pequenina, não é um insulto com força em televisão. Idiota útil da esquerda. E Ventura chamou-lhe na cara idiota útil da esquerda. Montenegro ignorou, não quis dar troco, reduziu à sua insignificância. Isso até era presumido quando eu entrevistava políticos. O Pedro Nuno Santos disse-me isso. O André Ventura disse-me isso. Mas repara, a televisão deu-te protagonismo, tornou-te uma figura mediática e ao mesmo tempo... A mim, ao Pedro Nuno Santos, ao António Costa, ao Pedro Adão e Silva, a Ana Gomes também deu notas nos debates. Quer dizer, esta é uma conversa que nunca seria tida. Eles não eram jornalistas, nenhum deles. Eles não eram... Sim, mas eu também não escrevia notícias, não é, Miguel? Não sei. Não escrevias? Não escrevia notícias. Muito bem, mas... Fazia entrevistas e dava opinião. Mas achas que essa transição, então, é absolutamente natural? Se eu não estivesse confortável com a transição, não estava disposto a fazê-la. Mas queria aqui salientar um ponto que eu acho que é importante para as pessoas e até para nós. Não há escolha mais democrática do que aquela que eu fiz. Porque eu estou há 9 anos no espaço público a ser escrutinado. Com as minhas ideias, as minhas opiniões, umas vezes certas, outras vezes erradas. É impossível estar certo todas as vezes durante 9 anos, a serem conhecidas pelos leitores e pelos espectadores. E eu não estou a ir para um gabinete no governo. Eu não estou a ir para a administração de uma empresa pública. Eu não estou a aceitar ser ministro quando era comentador sem carteira. Deixa-me só terminar. Eu não estou a aceitar responsabilidades políticas sem ir a votos. Mas a ética não deixa de se colocar a questão ética, não é? Continua em cima da mesa. Há 2 meses estavas a dar notas a políticos. A Ana Gomes, a Catarina Martins, a Cecília Meirelles, que é a minha amiga, quer dizer... Eles não eram jornalistas nem comentadores. Eles são comentadores, políticos. Certo? Não, mas o que tu dizes é um ponto, que é, tu não eras um político e vais passar a ser. Certo. Isso é a mais absoluta verdade. Mas eu quero dizer que eu escolhi fazer essa transição da forma mais democrática possível, que é ainda votos, que é sujeitando-me a um escrutínio público ainda maior, que é encabeçando uma equipa de um partido fundador da democracia que esfia um governo. Eu vou submeter-me e sujeitar-me à apreciação dos meus concidadãos. Não vou aceitar um tacho, não vou para uma empresa pública, não vou ser ministro sem os portugueses terem uma palavra a dizer. A palavra é dos portugueses. Se há uma questão ética ou não, com franqueza, não sou eu que tenho de dizer. Serão os eleitores do dia 9 de junho e eu conto com eles. Pois, mas convém explicar-lhes exatamente qual é o teu ponto de vista sobre isso. Eu acho que dei uma explicação assertiva e certeira. Claro, não estou a pôr em causa. Mas tu não concordas? Estás no teu direito, claro está. Não, nem tenho que concordar, eu deixar de concordar. Olha, amigos competentes. Sim, e somos amigos há algum tempo, mas não conheço bem o pensamento europeu. Ajuda-me lá a compreender o que é que tu achas que pode ser uma mais-valia
para o Portugal na Europa? A apresentação dos candidaturas, eu como te disse, vim aqui despedir-me do Jornal do Dia, não vim aqui apresentar-me como candidato ao Parlamento Europeu, mas acho que a pergunta é mais do que legítima dada a circunstância. No domingo será a apresentação dos candidatos e certamente que teremos ideias, medidas, metas e um discurso europeu forte da nossa equipa. Mas eu posso dizer uma coisa, há algo que me seduziu para este projeto, que me atraiu para este projeto, que é o estado do mundo. Está tudo a mudar. Está tudo a mudar. E a Europa também vai mudar. E Portugal tem que ter uma voz nessa mudança. Nós somos um mundo em guerra e a Europa tem que ser um continente virado para a paz. E eu quero muito que Portugal tenha uma palavra a dizer nesse percurso, nessa mudança. Deixa-me só perceber e voltar um bocadinho atrás, porque... Afinal já não posso falar da Europa. Não podes. Tu pediste para te darem tempo a partir do momento em que candidatos e aí vamos desenvolver, e esta também não é uma entrevista sobre o teu pensamento europeu e a tua proposta para a Europa. Ele está aqui, se o quiser. Sim, não vamos por aí hoje, mas deixa-me só perceber os contornos deste convite. Tu já tinhas sido sondado antes de domingo, já tinhas sido sondado para outros cargos, em outros momentos? Bem, já havia comunicação com Luís Montenegro? Não, isso de todo que não. O Primeiro-Ministro acho que se resguardou. Eu, como digo, fiquei muito surpreendido e quando eu te digo que ia de férias, eu ia mesmo de férias e estava mesmo pronto para ir para a praia. Por isso é que estou com o cabelo tão curto, porque foi mesmo por isso. Eu sei que parece uma história assim meio cómica, mas é verdade, Miguel. Às vezes a política tem destas coisas, acontece tudo muito depressa. Já tinhas sido sondado por outros cargos, por exemplo, em outros momentos? Eu, desde que fui candidato pelo CDS, como independente, e tendo recusado assumir o mandato na Assembleia da República, que obviamente que, quando as pessoas estão no espaço público e têm a opinião emitida há tanto tempo, e um posicionamento tão assertivo quanto o meu, esse é um facto, que recebem convites, abordagens, piscadelas de olho, se quiseres. Eu mostrei sempre a distância a todos os que o faziam, inclusivamente até há muito pouco tempo. Seria deselegante revelar se recebi convite para isto ou para aquilo, deste partido ou do outro. Mas não negas que tenha acontecido? Não nego, porque não vim para aqui mentir, como nunca o fiz. Deixa-me só perceber, porque já estamos praticamente no fim da nossa conversa. Sim. Vais apoiar o ex-PM para o Conselho Europeu, se colocar essa questão? Mas se colocar, eu não tive nenhuma... sendo cabeça de lista, sinto que estou a falar por uma equipa. E não tendo ainda reunido com a minha equipa, com a equipa que é candidata ao Parlamento Europeu, seria deselegante ter uma posição como candidato sobre esse assunto. Mas há um pormenor histórico que eu não esqueço. Quando António Costa foi eurodeputado durante 8 meses e José Manuel Durão Barroso, que tinha sido primeiro-ministro do PSD, era candidato a presidente da Comissão Europeia, António Costa foi um dos deputados portugueses que apoiou José Manuel Durão Barroso. E eu, na vida, acho que a reciprocidade é um bom princípio, mas logo se verá. Pelos vistos, por agora, essa hipótese não se coloca. Muito bem. Bom, e acho que é a última vez que falo contigo enquanto, pelo menos jornalista, vais-te despedir a partir do fim de semana, que será a apresentação oficial enquanto candidato. Exatamente. Obrigado pela tua disponibilidade. Miguel, foi um gosto e foi uma honra. Também. Obrigado. Boa tarde.